ou acompanhe pelo telão. Eu vou ler na versão revista e corrigida, Eclesiastes capítulo 2. Vou ler os versículos 1 e depois 24 a 26. Eclesiastes capítulo 2. 24 a 26. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom, diante dele dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Amados, nesse texto bíblico nós somos informados que o autor de Eclesiastes, ele testou de tudo. Quando você lê o contexto, o que vem antes, o que vem depois, você vê esse escritor dizendo: olha, eu experimentei de tudo o que a vida oferecia e que eu quis experimentar. Ele viveu 100% hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a linha de pensamento que afirma ser o prazer o objetivo máximo da existência, ou seja, o prazer é o alvo da vida. Vocês devem se lembrar, os mais antigos, na década de 60 para 70, no movimento hippie, o movimento sexo, drogas e rock and roll, hedonismo. Viver em função da satisfação da carne, viver em função da satisfação do eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Quem se lembra dessas letras de músicas tão cantadas e tão propagadas? Hedonismo é a busca de satisfação dos desejos, dos impulsos da carne. É viver em busca da satisfação, da realização de coisas que supostamente satisfariam pelo prazer aquele que a busca. Isso é hedonismo. E esse escritor de Eclesiastes, ele fez isso. Ele diz aqui, porque, verso 25, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Ele era alguém que tinha uma condição de vida, materialmente falando, extraordinária. Ele podia usufruir de tudo aquilo que a vida oferece e que supostamente é bom. O rei Salomão, ele mergulhou no hedonismo, mas ele não se satisfez, apesar dele ter usufruído de tudo o que ele podia como rei, como soberano. Ele não teve uma esposa, ele não teve duas, ele teve 700 esposas, e não satisfeito ainda teve 300 concubinas. O que é isso senão hedonismo? A busca da satisfação. Tem gente que é assim. Tem gente que vai lá e compra um par de sapatos, já tem mais 5. Não satisfeito, dentro de 3 meses ele tem 15, ele tem 20, ele tem 30 pares de sapato. Para quê? Hedonismo. É o guarda-roupa que se abre e diz assim: eu não sei o que eu vou vestir. É tanta possibilidade que não sabe nem o que vai vestir. Hedonismo. Não precisava gastar tanto naquilo, porque a concupiscência dos olhos, cobiça, faz querer ter. É o cartão de crédito que não cansa de passar na maquininha para ser satisfeito em comprar, em ter coisas. Hedonismo. Salomão mergulhou no hedonismo.
E é Ele quem diz: eu acabei descobrindo que tudo isso é vaidade. Depois que eu passei por tudo isso, eu experimentei tudo isso é vaidade. Não pôde me satisfazer, porque quando eu achava que me satisfazia, eu descobria que eu queria mais. Eu enjoava daquele e procurava ter outro. Aquelas 10 primeiras mulheres que eu tive, não tive que ter a 11ª, a 12ª, a 70ª, a 1000ª. Assim são os seres humanos. Os seres humanos estão constantemente em busca de prazer. A palavra de Deus diz que o pecado de Eva, quando estava sozinha no Éden, foi porque ela, seduzida por Satanás, diz o texto que ela olhou para a fruta e, vendo ela que a fruta era apetitosa, ela era bonita, ela era atraente, ela era apetitosa ao paladar. Eu imagino Eva chegando perto da fruta, fazendo uma coisa que ela nunca fez, sentindo o cheirinho da fruta, tocando na fruta, desejando a fruta, porque seduzida por Satanás para ter aquilo que ela não sentia falta de ter, porque não lhe faltava nada. Hedonismo. Seres humanos estão sempre em busca de prazer. A princípio não há problema nisso, porque foi Deus quem criou o prazer para o homem. O sexo, diferente daquilo que tradicionalmente e ignorantemente, ou por razões escusas, a religião estatal determinava que sexo é apenas para procriação, fazia Deus ser alguém que não amou o homem, procurou fazer do homem apenas ser um instrumento da sua satisfação. Mas não é isso, porque a mulher só pode engravidar em uma única relação sexual a cada 30 dias, mas ela pode ter o orgasmo, o prazer sexual em todas as relações que ela tiver. Por quê? Se o sexo teria sido criado somente para procriação. Prazer, o prazer de saborear o alimento. Por que do prazer de saborear o alimento? Se o alimento é para satisfação da necessidade de vitamina, de proteína, de sais minerais, mas Deus colocou o sabor. Deus nos deu a capacidade de sentir o sabor das coisas. Prazer. Ter filho é uma dor de cabeça. Mulher engravida, que a Flávia não me ouça, nem você, porque é mulher, fica enjoada. Não me toca, ai, dói aqui, ai, eu estou inchada, ai. Quem ainda não casou está doido para passar por esse momento, né? É bom mesmo. Prazer de ver a barriguinha crescer, prazer de chegar em casa e falar com a nenenzinho dentro da barriguinha: nenenzinho, papai chegou. E a barriga, de repente, descobrir que a mulher está com um alien dentro de si, e aquele negócio mexe, vira, revira, vai para o outro lado onde o papai está, e fica sem nem conseguir respirar. Prazer do papai. A mamãe que acaricia e fala com o bebezinho, ele pula na barriga, já identifica a minha voz. Prazer de chegar em casa, está trabalhando ou cansado, chega em casa e aquela criancinha chega, senta do lado, bota a cabecinha do lado, faz carinho e diz: eu te amo, mamãe, eu te amo, papai. Prazer. Deus nos fez com a capacidade de sentirmos prazer nas coisas. Mas assim como a faca, que é um instrumento extraordinário, extremamente útil, também pode ser um instrumento de desgraça e de maldição. Se aquele que a maneja, se aquele que a usa de forma indevida, inadequada, para maus propósitos,
E a palavra de Deus diz que há um ser espiritual que interage conosco. Ele está numa dimensão diferente dessa nossa, interagindo conosco na esfera da nossa alma, para nos influenciar a desejar aquilo que não devemos, para construir em nós uma carência que de fato não temos, ou usar da carência que nós temos, nos levando a buscar a satisfação naquilo que não pode satisfazer. Salomão procurou nas mulheres, Salomão procurou na satisfação de todos os prazeres, e ele descobriu: tudo vaidade, nada me satisfez. Não há problema em buscar ter prazer. O problema é que o prazer nas coisas transitórias, a qualquer custo, a todo custo, se tornou o principal objetivo de muitas pessoas. E aí é o hedonismo que é pecado. Meu amado, se você busca mais o prazer no futebol do que estar com a sua esposa, você está cometendo pecado. Você é um hedonista, só pensa em você, em satisfazer o seu eu. Minha amada, se você pensa mais em estar na casa de amiga, na casa da mamãe, que seja de que está cuidando da sua casa e do seu marido, você é um hedonista. Meu querido, você que não está nem aí, você é adolescente ou você é jovem, começou a trabalhar, recebeu o seu salário, está recebendo, você chega em casa, não ajuda a pagar nem a eletricidade que você gasta daquele chuveiro elétrico que você fica 2 horas tomando banho. Você é um hedonista, você só pensa em você. Isso é pecado. O hedonismo é o prazer nas coisas transitórias a todo custo. É procurar satisfazer-se a si mesmo. É ter o prazer pelo prazer. O autor de Eclesiastes mergulhou nas experiências da vida: poder, dinheiro, sexo, projetos grandiosos, comida, mas não satisfez nada disso a ele. Assim, lá em Eclesiastes 2, 24 e 26 que lemos, ele nos aponta que devemos aceitar a vida como um dom de Deus. Nós não nos autocriamos, nós fomos criados por Deus. Foi Deus quem nos criou, não somos criadores de nós mesmos. Nós recebemos a vida como um presente de Deus. Isso implica no entendimento de que Deus está acima de nós e sabe como ninguém o que é melhor para nós. E Ele nos criou com um propósito: ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. E aqueles que estão vivendo dessa vida esperando que Deus satisfaça aquilo que é o seu desejo, estão indo na contramão da verdade. Porque nós não fomos criados para sermos satisfeitos. Deus, quando nos criou, Ele criou tudo o que era necessário para nos satisfazer. Ele criou o sol, que nos dá o calor, que nos dá energia, que nos dá a luz. Ele criou todas as plantas, os vegetais, os animais, que são para nós alimento e fonte de subsistência, de suprimento, mas também de cura para enfermidades. Estão na natureza. Ele proveu tudo. E quando Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, pensando no prazer do homem, Deus criou a mulher. E Deus não criou a mulher apenas para satisfazer o homem. Deus criou a mulher do lado do homem. Ele pegou de uma parte do lado do homem para que a mulher tivesse igual valor perante Deus para a realização da sua glória e para ser satisfeita pelo homem, assim como o homem satisfeito pela mulher. Eclesiastes 2, 24 e 26, o autor ainda nos aponta que devemos aproveitar a vida de acordo com a vontade de Deus. Nós não devemos beber, comer e curtir porque amanhã a gente vai morrer, não.
Devemos curtir toda a vida de modo que Deus se alegre, porque nós fomos criados para a glória dele, e não encontraremos maior alegria do que cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou. A falta de uma perspectiva bíblica completa da vida faz com que muitos cristãos vivam mediocremente em todos os sentidos. Quando lemos o Novo Testamento, encontramos histórias de pessoas que estavam em masmorras e ainda assim cantavam louvores a Deus. Nós também encontramos a narrativa sobre Estevão, um homem que estava sendo apedrejado por causa da sua fé em Jesus, sem negá-lo, e ainda assim orava pedindo que o Senhor tivesse misericórdia e perdoasse aqueles que estavam o assassinando. Amados, há um abismo entre essas narrativas e a vida de muitas pessoas que têm seu nome no hall de membros da igreja hoje. De muitas pessoas que hoje estão indo para as igrejas, estão indo para serem satisfeitas por alguma coisa que pensam, que acreditam, têm necessidade. E via de regra é o quê? Coisas materiais. É ter um emprego, é ter um emprego melhor, é ter um carro, é ter uma casa própria, é se tornar um empresário, é se tornar uma pessoa bem-sucedida. Hedonismo. Completamente diferente daquilo para o que Deus criou. São ditos cristãos que vivem reclamando da vida e de tudo, mas é também gente preguiçosa, gente triste, e que ainda assim afirma ser cristã. Não sabe o que é ser cristão. Ser cristão significa ter sido alguém que estava condenado para a morte eterna, separação eterna de Deus, condenado a morrer e ir para o inferno, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que deixou o céu, se fez homem, habitou entre nós, viveu para ser tentado em tudo e não pecar em nada, e em nada pecou, inocentemente foi levado até a cruz, e ali se deixou ser morto, para pagar com o seu sacrifício a dívida total do pecado, de modo a ter autoridade para ser o Salvador, o Remidor, o Libertador eterno, aquele que assegura a salvação e a vida eterna para todo aquele que nele crê e o recebe. E por isso, por ter recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e feito uma aliança com Ele para a partir dali viver uma vida diferente daquela que vinha vivendo, não mais buscando ser satisfeito, mas satisfazer aquele que o criou. Isso é ser cristão. Voltemos ao Evangelho. Voltemos a Jesus Cristo, para que então possamos viver de tal forma que vamos nos sentir realizados, porque prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade não é ter poder para satisfazer todos os desejos, prosperidade não é ter recurso para comprar um carro novo, para trocar de carro a cada 2 anos, para andar com os melhores sapatos, as melhores roupas, para comer nos melhores restaurantes, para viajar para Paris, para New York, para Dinamarca, de vez em quando, ou para Mamanguá. Mas é viver para dar prazer ao coração do Pai, é viver satisfeito com aquilo que o Senhor lhe possibilita, lhe capacita, é viver uma vida em que hoje eu busquei ser melhor que ontem e amanhã farei para ser melhor que hoje, porque meu alvo é Cristo. Meu alvo é dar prazer ao coração do Pai, porque a alegria do Senhor é o que me trará paz, equilíbrio e a satisfação que eu preciso, e que recursos materiais e satisfação daquilo que eu desejo não pode proporcionar. Havia um galo que, como todo galo, amanheceu ciscando a terra. Ele, como todo galo, cisca a terra buscando uma migalha. Inesperadamente, ciscando a terra, ele cisca uma pedra preciosa, desenterra ela, uma pedra preciosa. A galinha, que era sua companheira, estava ao lado e disse: meu amor,
Você ciscou uma pedra preciosa. O galo que tinha ciscado e bicado a pedra preciosa, cuspiu-a e o fez resmungando: eu não estou atrás de pedras preciosas, eu estou atrás das migalhas. Amados, diante do conhecimento de Deus, todos os prazeres terrenos, sabe o que eles são? Nada mais do que migalhas. Há pessoas que se deparam com a preciosidade do ensino do Evangelho, mas preferem seguir a vida em busca de migalhas. Porque qualquer prazer em que o homem coloque seu coração nessa terra, em detrimento da santidade que o faz parecido com Cristo, e o denuncie como filho de Deus, não é outra coisa senão migalhas. Mas e você? Você tem andado em busca de satisfazer-se com migalhas, enquanto a preciosidade da salvação é deixada para trás? Pensa nisso. Você tem vivido em busca de migalhas? Porque o que quer que seja, por mais valorizado na sociedade pelos homens, se te afasta de Deus, são migalhas, não podem te satisfazer, não podem satisfazer ninguém. Não seja como aquele galo. Todo dia a gente acorda e tem um dia inteiro de desafios e com expectativas. Expectativa de um dia melhor, expectativa de conquistar novas coisas, expectativa de realizações, satisfação. Não queira mais as migalhas. Valorize aquilo que de fato é precioso. Busque ter comunhão com o Senhor. Você tem uma Bíblia em casa, fonte de preciosidades extraordinárias, que você está rejeitando por conta das migalhas que você tem tão enfadadamente buscado. Volte-se hoje para Jesus. A satisfação que você precisa jamais será encontrada nas coisas, no dinheiro, no sexo, no poder, na posição social. A satisfação que eu e você precisamos só pode ser encontrada em Jesus.